Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia. Muito bom dia, Brasil. Olha aqui em Brasília ontem, um clima horroroso, clima de, sabe aquela coisa de vaca não reconhecer bezerro? Foi o que aconteceu ontem aqui em Brasília, desde cedo, com a história da demissão daquele servidor do Tribunal Superior Eleitoral. Ali, a teoria da conspiração atingiu o ápice, né? Porque muita gente, em princípio, interpretou o episódio como se fosse apenas uma lambança, mais uma demonstração de truculência do presidente do TSE, aquele estilão que ele tem, né? O estilão trator de ser que ele tem, quando, além de demitir o servidor, fez com que os seguranças o acompanhassem até o olho da rua. Impressionante. Ainda lhe tomaram o crachá de identificação funcional. O cara ficou tão assustado que foi direto para a Polícia Federal prestar depoimento voluntariamente, dizendo-se ameaçado, sentindo-se ameaçado em sua integridade física e também em sua integridade moral. Porque ele disse, olha, me demitiram, não sei porquê, mas vão assacar coisas contra a minha honra, etc e tal, para tentar encobrir o episódio enfim, suscitado por um e-mail que ele recebeu de uma rádio de Uberaba, em Minas Gerais, e admitindo que não havia veiculado 100 inserções ou 100 vezes uma inserção da candidatura de Bolsonaro. Ele encaminhou aquilo, segundo relata a Polícia Federal, encaminhou aquilo à chefe de gabinete do secretário-geral do TSE e meia hora depois foi comunicado que estava demitido e logo se viu diante de seguranças que o acompanharam até lá fora. Imagine que o clima, essa teoria da conspiração foi se formando à medida em que se estabeleceu a suspeita de que tudo isso não foi não foi obra de truculência, mas foi uma maneira de se destruir provas. Aí começaram a acreditar que havia um processo de destruição de provas em curso, porque esse funcionário demitido era o responsável exatamente pela questão aí das inserções da propaganda eleitoral obrigatória. E ele, segundo o relato à Polícia Federal, desde 2018, que vinha fazendo advertências sobre a necessidade do TSE fiscalizar o cumprimento pelas emissoras dessas inserções, né, como manda a lei, etc. e tal. Enfim, essa confusão toda se estabeleceu no gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sob forte pressão de atuar no caso. Ele chegou, inclusive, a orientar a elaboração de um pedido formal do Ministério Público Federal para confiscar, apreender o computador do funcionário. Olha a confusão. Aí depois chegou à conclusão de que era melhor fazer isso através do Ministério da Justiça, Polícia Federal, e só depois o Ministério Público atuaria. Enquanto eles discutiam isso o dia inteiro nessas elucubrações, o Alexandre de Moraes simplesmente, sem ouvir o Ministério Público, e aí, Pedro, já foi uma manifestação, já é aquela resolução da semana passada colocada em prática, né? O presidente do tribunal, sobre o assunto tão grave, uma denúncia tão robusta, né, que foi essa das emissoras de rádio, pareceu mesmo, simplesmente não ignorou aquilo e não pediu a opinião, a manifestação do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral Eleitoral sobre esse assunto, e já mandou, não só mandou para o arquivo, né, como também mandou inverter o processo, né? O denunciante virou denunciado e com isso, enfim, a gente já sabe dessa história. Esse clima de tensão chegou a um ponto em que o presidente da República convocou um pronunciamento à nação, tudo, como é que eu diria, jogo de cena, né? E também faz parte desse jogo de cena a convocação de uma reunião ministerial. Não se sabe exatamente para quê, qual é o objetivo disso, nem qual é a utilidade. Aparentemente, a única utilidade foi a divulgação de que essa convocação da reunião ministerial era acompanhada da convocação dos chefes militares, né, dos comandantes das três forças para participarem dessa reunião ministerial. Mas também isso não é muito estranho, porque os comandantes das três forças eles têm nível de ministério. Então,
reunião ministerial, eles sempre participam dessas reuniões. Mas, de qualquer maneira, durante todo o dia, saindo do Gabinete de Segurança Institucional e também do Ministério da Defesa, saíram muitas insistentes informações sobre uma mentira, né? Na verdade, isso não é razoável nem aceitável. Que os militares é que iam decidir o que é que ia acontecer com essa história se o Alexandre de Moraes recusasse a investigação do caso das emissoras, das inserções reclamadas pelo Bolsonaro, são 154 mil inserções, né? Ontem à noite, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro publicou um trecho desse relatório mostrando que só em Minas Gerais, em 601 emissoras de rádio auditadas, houve 15 mil inserções a menos para Bolsonaro em 2 semanas do segundo turno. Mas, enfim, o fato é que o clima é muito ruim, né, no governo, sobretudo, e é um clima que contamina, apesar de haver algumas pesquisas indicando até empate rigoroso, mais do que técnico, empate até numérico, como mostrou o último Paraná Pesquisas, né? Há, portanto, uma chance efetiva ainda do atual presidente. O fato é que esse clima todo serve também para abater o ânimo da própria tropa do Bolsonaro, né? Tá todo mundo indignado demais, sabe? É uma coisa muito... É o jogo, né? É o jogo político que eles parecem se dar conta agora, somente agora, e que a má vontade que eles sabiam que teriam da justiça brasileira no Supremo ou no TSE na eleição, que eles resolveriam isso mantendo essa turma sob pressão, com aquelas desconfianças reiteradas sobre o processo eleitoral, sobre a urna eletrônica. Eles ingenuamente não perceberam que o jogo com a justiça é outro, não é por aí, não é nas decisões. E aí a gente viu que também nas decisões o Bolsonaro perdeu de goleada, exatamente por negligenciar essa relação com a justiça, como a gente viu, né? No caso das emissoras de rádio, Alexandre de Moraes não viu substância, né? São milhares de páginas de relatório, né? Mas ele disse que aquilo ali não tinha consistência crível para abrir um processo de investigação, mas tinha consistência crível, como eu lembrei ontem à tarde, e o presidente da República também à noite, né, no tal do pronunciamento, ele lembrou. Ele viu consistência crível no print de uma conversa privada de WhatsApp para abrir processo e colocar a Polícia Federal em cima de empresários brasileiros. Enfim, é o jogo político que está em curso, já nos seus estertores, ainda bem.